Ele está aqui. Se Ele está aqui, adore a Ele, glorifique a Ele, bendiza a Ele. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Seja Ele magnificado para todo sempre. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. Meus irmãos, eu quero agradecer a vida do pastor Arley, da irmã Francismar. Estamos ali na casa deles, já nos conhecemos há tantos anos, né? Acho que é a primeira vez que eu venho em Sarandi e já vim pregar também, né? É isso aí. Meus irmãos, eu sou uma pessoa muito simples e se vocês tivessem me conhecido na minha infância, na minha adolescência, nunca alguém ia olhar para mim e falar: esse aí vai pregar a palavra. Não tinha essa capacidade, era muito inocente, muito ingênuo, né? Mas é Deus quem dá sabedoria, né? A Bíblia diz que Ele coloca os seus tesouros em vasos de barro para que a excelência do poder seja dele. Paulo escreveu isso aos Coríntios. Queria agradecer aqui a vida do pastor, da sua esposa, sua honrada igreja, em nome de Jesus. Eu lembro quando eu fui na convenção, na época do pastor Antônio Dionísio, acho que a minha esposa foi ser separada missionária naquela época, e eu via sempre lá Sarandi, Sarandi, e a gente comentou, né, mano? A gente falou: mas tem bastante gente, onde que é Sarandi? E não era no Mato Grosso do Sul, por isso que a gente não sabia. Amém? Amém. Abra sua Bíblia. Alguém trouxe a Bíblia? Abra ela. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10 e verso de número 46. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10 e verso de número 46. Alguém pode dizer amém? Amém. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor, nós te colocamos em tua presença uma vez mais, que o Senhor possa nos ensinar, nos edificar, que o Senhor possa falar através da sua palavra. A sua palavra, Senhor, quando ela vai, ela não volta sem antes fazer tudo pelo qual ela foi enviada. Pai, que todo propósito, desejo do seu coração nessa noite, que a fome e a sede do seu coração nesta noite, para esta noite,
possa se cumprir através de nós. Nós só somos, Senhor, servos da igreja. Nós só somos, Senhor, mordomos da igreja. Ela é a tua noiva, são os teus obreiros, são os teus cordeiros, são as tuas ovelhas. Então neste momento, tenha misericórdia de mim, Senhor, e coloca sobre mim a tua unção, a tua inspiração, o teu poder e a tua graça, porque eu temo e tremo diante deste povo. Aqui não tem um público, isso aqui não é um picadeiro, isso aqui, Senhor Jesus, não é um caminhão, não é uma bagunça, isso aqui é um altar, e este aqui não é o público, Senhor, esta é a igreja, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso falar de qualquer maneira. Então, Senhor, me ajuda através da sua graça nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar. Jesus é bom demais, Jesus é bom demais, Jesus é bom demais. E eu venho falando de Jesus esses dias, e eu não me canso de falar de Jesus, e eu venho falando com Jesus também há alguns anos, e eu não me canso de falar com Jesus. Jesus é alguém que ele não te cansa, ele te descansa. Jesus é alguém que todos os dias ele tem algo novo. Deus, ele gosta de coisas novas. Deus, ele gosta de coisas diferentes. Deus, ele gosta de superar as nossas expectativas, quebrar os nossos protocolos, destruir os nossos maus costumes, doutrinar a nossa mente da sua forma, limpando a nossa mentalidade do mundo em que nós vivemos. Paulo disse que nós devemos atentar não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque tudo que não se vê, tudo aquilo que não se apalpa é eterno. Mas hoje você lidou com coisas transitórias, hoje você lidou com coisas materiais, hoje você pagou conta, hoje você recebeu conta, hoje você fez o almoço, hoje você se alimentou deste almoço. Tudo isso é material, mas tudo isso vai passar. Um dia, Jesus também veio para cá, para nos ensinar que aqui, ele não teria onde reclinar a cabeça, porque tudo aqui é transitório. Aqui, nós estamos em tendas armadas de maneira provisória. Aqui, nós somos peregrinos, a nossa morada está lá. Os quartos que ele disse em João 14, nos prometeu, está lá e não aqui. Então, já que é assim, estar na igreja, estar aqui, num culto como esse, é algo importante demais para mim. Eu talvez participo de mais cultos do que vocês, mas para mim, todo culto é importante. Para mim, todo culto pode ser o último, porque a Bíblia, ela me assegura que Jesus está voltando. E os sinais no mundo transitório, as catástrofes do mundo transitório, as enchentes, os terremotos, os cumprimentos de mais de 90% das profecias, nos dá a garantia que logo a trombeta vai tocar, que logo a trombeta vai soar. Um dia ele resolveu aniquilar-se a si mesmo, nas palavras de Paulo. Ele resolveu deixar a glória, a grandeza, todo o seu poder e se fazer carne, figura humana. E como humano, ele foi tão obediente que foi até a morte. Não foi uma morte comum, foi uma morte por tortura, a mais alta condenação de um tribunal romano, a cruz, morte com requintes de crueldade. Ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, e a esse nome todo joelho irá se dobrar, toda língua irá
confessar que Ele é o Senhor. Quem ora comigo sabe que eu tenho o costume de dizer para Deus na oração, eu falo: Deus, eu já vou dobrar o joelho agora, eu já vou confessar que o Senhor é Jesus agora, eu já vou confessar que o Senhor é Senhor agora, porque eu não quero participar do tribunal dos ímpios, eu quero participar do tribunal dos justos, aonde nós só iremos para receber o galardão. Tem gente aqui que está cansado do ministério, tem gente aqui que está cansado de fazer obra, tem gente aqui que está cansado de insistir, mas Deus está dizendo: eis que cedo eu venho e trago comigo o meu galardão. Ele sabe as tuas obras, Ele conhece o que você faz, está tudo na mão dEle, pode ficar tranquilo. Ele veio, e como Ele gosta de fazer tudo diferente, Ele supera a expectativa de Herodes, Ele supera as expectativas de César, Ele supera a expectativa de Pilatos, Ele supera a expectativa da mais alta corte judia, que era o Sinédrio, composto de 70 homens. Lá estava Nicodemos, lá estava Saulo de Tarso, lá estava o doutor, o sumo sacerdote Caifás, lá estavam os homens de honra, mas Jesus não apareceu por lá. Jesus resolveu aparecer no coxo de um animal lá em Belém, e Ele não veio para Jerusalém, Ele não foi para a capital, Ele foi crescer lá em Nazaré, lá na terra desprezada, lá onde Isaías chamou de lugar da escuridão, lugar de trevas. Ele disse: em lugar das trevas, aonde habitava a escuridão, a luz raiou, a luz nasceu, Jesus Cristo. Ele gosta de coisa pequena, Ele gosta de coisa simples. Mas pastor, Deus, a Bíblia diz que o mesmo Isaías disse que os sonhos dele é maior do que o nosso, os planos dele é maior do que o nosso. E é bem verdade, mas o que Ele gosta mesmo é de pegar coisa pequena, gente sem sonho, gente sem plano, gente sem perspectiva, gente sem entusiasmo, gente sem ânimo, gente sem capacidade, gente sem canudo, gente sem formação, gente sem dinheiro, e fazer deles alguma coisa para a glória do Teu santo nome. As coisas vis, as coisas loucas, as coisas estranhas, as coisas que ninguém dá nada, isso Deus resolveu dar alguma coisa. Pastor, o senhor ia servir para ser pastor? O senhor imaginava que ia ser pastor? O senhor imaginava que ia ser pastor de uma igreja tão linda? Pastor Arley, o senhor imaginava que ia ser pastor de uma igreja tão linda? Que eu lembro lá, eu abastecendo a caminhonete F1000 do senhor, lá nos anos 2000, não sei, lá em Anaurilândia, eu lembro, não imaginava. Eu imaginava que eu ia estar pregando aqui, não imaginava. Nós fomos alcançados por algo que a Bíblia chama de graça, favor imerecido de Deus. Assim como você foi alcançado. E se nós fomos alcançados, adora nessa noite, glorifica nessa noite, exalta nessa noite. Ele veio alcançar o inalcançável. Ele veio investir naquele que ninguém iria investir, naquele que ninguém iria dar nada. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Vem ver. E lá ele cresce. A gente gosta de falar que ele é carpinteiro, que ele foi carpinteiro, porque a Bíblia diz que ele foi carpinteiro, não é? A palavra grega aqui também poderia ser traduzida para construtor, numa linguagem mais popular, pedreiro. Lá em Nazaré é um lugar muito pobre, irmãos. Em nossa linguagem, Nazaré é a periferia. Nazaré é a favela. Um pequeno vilarejo, aonde possivelmente não haveria nem sequer uma residência de rico, de pessoas de classe alta. Não tendo residência de pessoas de classe alta, não haveria casas de madeira, porque era casa de rico naquela época.
não havendo boas casas de madeira. E normalmente na cultura judaica a gente aprende que as casas das pessoas mais humildes financeiramente nem sequer tinham móveis quase. Às vezes tinham 1 ou 2 cadeiras para sentar, uma cama para dormir, mas muito pouca coisa. Dá a entender que o seu pai José e ele não tinham ali muito trabalho para fazer. A cidade de Nazaré não tinha muita demanda para um carpinteiro, para alguém que mexia com madeira. Mas muito próximo, ao caminho de cerca de 1 hora a pé, havia uma cidade romana chamada Séforis. E Séforis tinha sido destruída por uma catástrofe natural. Portanto, a cidade romana estava sendo reconstruída. E a gente então entende que pode ser que Jesus e seu pai caminhava e ali construía aquela cidade. Jesus vai crescendo, Jesus vai obedecendo e Jesus vai cumprindo o que Deus mandou. Todo judeu, aos 13 anos de idade, passava por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah quer dizer filho do mandamento. O que era isso? Aos 13 anos, esse adolescente ia até o templo, ia até as sinagogas, e ali eles passavam por um crivo, por uma avaliação dos rabinos. Um dia, Saulo de Tarso fez o Bar Mitzvah dele, e Gamaliel gostou dele, porque não eram os discípulos, não eram esses jovens adolescentes que escolhiam seus mestres, eram os mestres que escolhiam os discípulos. Lembra? Quando Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Para quê? Vão e deem fruto. Então, Gamaliel viu que Saulo era filho de fariseu, dedicado à Torá, da alta aristocracia. O QI era alto, né? Inteligente, sábio, entendido, dedicado, influente. E ele diz, segue-me. Quando um rabino queria convidar alguém a segui-lo, ele colocava a mão no ombro deste alguém e dizia, segue-me. Então esses jovens judeus, ao passarem pelo Bar Mitzvah, aos 13 anos de idade, alguns se destacavam da maioria. E então, se destacando, os rabinos viam neles uma perspectiva de futuro, e que eles poderiam se tornar também um mestre, também um rabino. Colocavam então a mão no ombro deles e dizia, segue-me. O interessante é que Jesus agora, não aos 13 anos, mas aos 12 anos, ele vai com a caravana de Nazaré lá para o congresso de Jerusalém. O congresso naquela época chamava Páscoa. Eles vão na caravana, e quando Maria, José, quando os amigos deles estavam indo embora, porque era costume naquela época os pequenos vilarejos cuidarem um dos outros, então pensaram que Jesus poderia estar com uma outra família. Todo mundo é conhecido, todo mundo se conhece aqui na vila, Jesus deve estar com alguém. Mas o tempo passou e Jesus estava lá no templo. O tempo passou e Jesus estava cuidando das coisas de Deus. O tempo passou e Jesus estava adorando a Deus. O tempo passou e Jesus estava estudando teologia com os mestres. A Bíblia diz que voltaram, encontraram Jesus discutindo com esses mestres, discutindo com os rabinos, e os rabinos estavam admirados da sabedoria daquele menino, estavam admirados como ele respondia tudo, como ele sabia tudo. Que coisa era essa? Quando Maria acha Jesus, Jesus fala, mãe, aonde eu estaria se não na casa de meu pai? Eu quero profetizar na sua vida aqui, não vai achar ruim comigo não, em nome de Jesus, que quando teu esposo te procurar na sua casa, você vai estar no quarto orando.
que quando sua esposa te procurar na sua casa, ele sumiu, cadê ele? Ela vai encontrar você lendo a Bíblia, não é? Aquela que está fechada faz tempo na estante, lembra? Aquela que você não só pega na hora do culto. Lá você vai voltar a ler, lá você vai voltar a meditar, e você vai falar para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua mulher: eu não tenho outra coisa maior e melhor para fazer a não ser cuidar das coisas do meu pai. Podemos passar a prova que for, a humilhação que for, a luta que for, a adversidade que for. Ser crente é bom demais, jejuar é bom demais, orar é bom demais, vir no culto de doutrina é bom demais. Eu já vi Deus batizar com o Espírito Santo na segunda. Eu já vi Jesus curar na terça. Eu já vi Jesus salvar na escola bíblica. Jesus está aonde o povo dele está reunido. Através e por quê e para quê? Para aprender da sua palavra, para ouvir a sua palavra, para falar da palavra, para estudar a palavra. A palavra é luz, a palavra é alimento, a palavra é argumento, a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra nos dá direção, a palavra é ornamento, a palavra é alegria, a palavra é rocha em que os nossos pés estão fincados. Quem crê na palavra de Deus, quem crê na palavra de Deus, a Xuxa falou que ela precisa ser modelada, que ela precisa ser atualizada, mas eu e você sabe que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Quantos acreditam que nem tudo que está na palavra ainda cumpriu? Ela não é um livro ultrapassado é quem não conhece ela. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu nada sei. É muito fundo o poço, irmão. Você sabia? Já te falaram isso aí ou eu sou o primeiro? Que o poço é fundo. O poço da revelação é fundo. Você sabia que tem gente que tem umas chamadas assim diferentes? E quem tem chamada diferente sofre mais. Sabia? O que você acha? De não parar nunca. Porque provas grandes virão. Só que a chamada que Deus tem na sua vida, ela é tão grande, que agora você não entende, mas a igreja vai lembrar desse dia, dessa profecia, que o que Deus falou com você é o poço em que eu quero que você desça para buscar água, a água da vida, a água da revelação, a água da palavra. O pão que é Jesus é poderoso, porque a chamada que eu tenho contigo, ela é profunda. E não precisa ficar falando, mas é você mesmo. É você mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto Saulo recebeu a mão no ombro de Gamaliel falando, segue-me, o Pedro passou pelo bar mitzvah, João passou pelo bar mitzvah, André passou pelo bar mitzvah. E sabe o que os rabinos falavam para ele? Pegava na mão: você não serve para o ministério, você não serve para o ministério, você não serve para o ministério. Mas Jesus gosta de fazer umas coisas diferentes. Ele passou lá perto do rio, do mar da Galileia, e falou para mim: vocês servem, vem que eu farei de vocês pescadores de homens. Te reprovaram no bar mitzvah, mas eu estou te chamando. Colocaram a mão, pegaram na sua mão e diziam: você não serve. Mas Jesus passou no mar da Galileia, colocou a mão no ombro e disse: você serve, 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 segue-me. Segue-me. E eu vos farei pescadores muito melhor do que vocês podem pensar.
pescar alma. Pode não ser médico, pode não ser professor, pode não ser o que for. Eu ainda creio, como os velhos assembleanos pregavam, que a maior posição que um homem ou uma mulher pode ter é ministério, chamada. Não venda a sua chamada, não venda a sua chamada, não venda a sua unção, não negocie, não negocie. Podem entregar uma igreja maior, pastor, mas fica onde Deus te chamou. Eles entregam a maior, depois querem barganhar contigo. Fiquem onde Deus te colocou. Lá o dízimo é maior, mas aqui a unção é maior. Lá o dízimo é maior, mas é casa de fariseus. Aqui pode parecer Galileia de vez em quando. Sua casa pode parecer a casa da irmã Maria lá de Nazaré, mas Jesus mora nela. Jesus está nela. Jesus está nela. Tem unção aonde Jesus está. Tem milagre aonde Jesus está. Tem alegria aonde Jesus está. Tem palavra. Ai, Jesus. E Lucas escreve que a fama de Jesus percorreu por toda a circunvizinhança, por toda a região, e uma multidão seguia Jesus. Só que mesmo a multidão seguindo a Jesus, Jesus não deixava de ser aquele menino que gostava das coisas do Pai. Ele falava, a Bíblia não diz o que eu vou falar não, é uma conjectura mediante a uma passagem bíblica. Ele, ó, segura aí. Aqui está a escola, os 12 discípulos. Segura aí que eu vou no monte orar, viu? Mas Jesus, você está famoso agora. Mas Jesus, agora todo mundo conhece o teu nome. Para com esse negócio de ficar no meio do mato sozinho, rapaz. Essas coisas esquisitas. Isso aí é coisa de gente baixa. Para, rapaz. Você agora tem que ficar no gabinete. O senhor agora tem que ficar em Jerusalém. Não, eu vou me retirar para orar. E Jesus se retirava para o Monte das Oliveiras, como era de costume, Lucas escreve, para orar. Você sabe por que o ministério de Jesus ia bem? Porque a Bíblia diz que Jesus, tendo orado a noite inteira, de manhã foi escolher os discípulos. Ele não escolhia pela conta bancária, ele não escolhia pelo carro, ele não escolhia pelo dízimo, ele não escolhia. A noite inteira, ele orou a noite inteira. Não sei o que aconteceu. O pai que eles tinham comunhão profunda lá no monte não mandou ele escolher Saulo naquele dia, não mandou ele escolher Gamaliel, não mandou ele chamar ninguém da alta aristocracia. Mandou ele chamar Pedro, mandou ele chamar Tiago, mandou chamar André, mandou chamar. Ele gosta de umas madeiras com nó para ele trabalhar. Ó, o carpinteiro entrou aqui e vai trabalhar naquele marido que não é vindo, que não quer vir na igreja de jeito nenhum. Ele vai trabalhar, 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 ele vai trabalhar. Hoje à tarde eu falei, Deus, me dá uma palavra, me dá uma mensagem. E Deus tem um negócio comigo. Ele fala comigo às vezes uma palavra só. Um dia eu vim pregar em Paysandu e ele falou uma palavra para mim assim, espevitadeira. Eu não sabia o que era. Aí eu fui estudar isso, o que era isso. Eu vi que está lá no livro do Êxodo. Espevitadeira era um utensílio do templo sagrado. E eu preguei sobre isso lá. Eu disse que o fogo não poderia se apagar. Às vezes a espevitadeira era necessária para tirar a borra da menorá.
Porque o azeite era o combustível para o pavio continuar sempre aceso. E às vezes uma borra formava. E as pevitadeiras era uma tesoura com uma caixinha. Eles iam lá e cortavam o pavio, que já não estava mais queimando, e aquele pedacinho caía dentro da caixinha e o fogo continuava. Porque a Bíblia diz que o fogo deverá arder continuamente no altar e não poderá se apagar. Ele deve arder, ele tem que continuar. Ah, pastor, agora mudou. Quem mudou? Deus. Quem mudou? O trono? Não, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e eternamente. Sabe quem é Deus? O Deus que nós servimos é o Deus da irmã Albertina, lá do Pernambuco, na década de 40. Chamou algumas irmãs para orar, porque o médico falou que a filha dela, a Zuleide, não poderia falar, não poderia andar, não ia poder ser uma pessoa normal. A irmã Albertina Bezerra resolveu chamar algumas irmãs para orar. Então elas iam para a igreja orar. Década de 40, Pernambuco. Elas chegavam na igreja e começavam a orar 7 horas da manhã. Quando era 4 horas da tarde ainda estava orando. Elas escreveu: a alegria era tão grande, o poder era tão grande, que não queríamos sair da igreja. E elas estavam fazendo uma campanha para a cura da jovem. E um dia ela pegou um pedaço de jornal velho, Mensageiro da Paz, e lá estava escrito: vamos circular os céus com as nossas orações. E Deus deu uma direção para ela: vamos chamar esse nosso ajuntamento de círculo de oração. Lá naquele círculo de oração, que elas ficavam o dia inteiro orando, Deus levanta uma mulher e diz para a irmã Albertina: assim diz o Senhor, a enfermidade da sua filha tem um propósito, porque através de ti eu vou levantar um círculo de oração nesta nação inteira. Assim começa o círculo de oração. E a irmã Zuleide, que o médico falou que não ia falar, ela falou. Que o médico falou que ela não ia andar, ela andou. Sabe por quê? O Jesus que curou aquele que não andava, que curou aquele que não ouvia, que curou aquele que não enxergava, é o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Se ele está aqui agora, clame por ele, chame por ele. E a palavra que Deus falou comigo hoje foi: não empunhe a espada. Há uma espada que você precisa tomar em punho, e há uma espada que você precisa guardar na bainha. Vamos voltar a lutar na oração. Não adianta se vingar, não adianta discutir muito, é na oração. Guarde a espada da discussão, guarde a espada carnal, os seus argumentos na bainha, e empunhe, ou seja, coloque em punhos a espada da oração. Eu vou entrar aqui. Depois foram para Jericó. E aqui, irmãos, Jericó era a cidade mais baixa, falando de latitude, relevo. Jerusalém estava no lugar alto, Jericó estava no lugar baixo. Era a última semana de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém e sabia que ia ser crucificado. Então, era a última oportunidade que o cego tinha. O nome dele não é Bartimeu, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então eu não sei o nome dele, só que eu sei que a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas, e era cego. Ele tinha uma capa que era como a licença da prefeitura, que dava autorização a ele para ele pedir o dinheiro, porque ele era um cego, alguém à margem da sociedade. Este cego, ele tinha tudo para não acreditar em um futuro melhor. Ele tinha tudo para não ter o desejo de melhora na sua vida. Quantos de nós
Sofremos tanto que a gente perde a visão de dias melhores. Sofremos tanto que a gente perde a motivação e o ânimo de lutar. Mas hoje eu venho falar para você, colocar a espada na mão de novo, empunhar essa espada de novo e persistir, porque Jesus já está voltando. O amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade, e se esfriou. Mas há um remanescente fiel, há aqueles fervorosos, aqueles que não desistem. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar. O cego estava ali humilhado, o cego estava ali abandonado. Esse tipo de gente não era visto com compaixão. Ser alguém especial, à margem da sociedade, ser um leproso, ser uma mulher do fluxo de sangue, ser um doente, ser um cego, era ser um amaldiçoado na cultura da época. É por isso que enquanto Jesus passava e a multidão com ele, o cego gritava, mas a multidão falava: cala a boca. Mas o cego não parava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto diz que as pessoas diziam que quem passava era Jesus de Nazaré. O cego, quem está passando aí? E a multidão: é Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque a multidão estava cega, o cego estava enxergando. A multidão estava sem visão, mas o cego tinha visão. Eu quero falar para vocês algumas características do clamor desse homem. Primeira característica: ele clama, ele ora, ele busca com inteligência. Por quê, pastor? Porque enquanto a multidão falava: quem está passando aí é o Jesus de Nazaré, é o Jesus da periferia, é o Jesus filho de José, é Jesus o carpinteiro, é Jesus humano, o cego enxergava tanto que ele estava dizendo: para mim ele é descendente do rei Davi, para mim é o Messias, para mim é rei dos reis, para mim é senhor dos senhores, para mim é de linhagem abraâmica, para mim é sumo sacerdote para sempre, para mim é o escolhido, o meu salvador. Ele clama com inteligência: Jesus, filho de Davi, eu sei quem é o Senhor. Moisés falou do Senhor, Isaías falou do Senhor. O Senhor é aquele que vai pisar a cabeça da serpente. O Senhor é quem vai cumprir a promessa. Jesus, filho de Davi. Mesmo cego clamando com inteligência, mesmo cego clamando com inteligência, a multidão falava: cala a boca, maldito, mendigo, pobre, cala a boca, não incomode o mestre. Mas a Bíblia diz que quanto mais a multidão o repreendia, mais ele clamava, mais ele orava, mais ele clamava, mais ele orava. Deixa eu te perguntar nessa noite: ei, essa adversidade, essa opressão, essa humilhação que a multidão está te causando, que a sua família está te causando, que o trabalho está te causando, está fazendo você orar mais, clamar mais ou clamar menos? Vamos escolher nessa noite, vamos sair daqui conscientizados nessa noite, que quanto mais a luta apertar, que quanto mais o chicote estralar, que quanto mais a guerra se travar, mais nós vamos clamar, mais nós vamos clamar, mais nós vamos orar, mais nós vamos orar. A gente está desistindo por nada, por pouca coisa. Ah, pastor, eu não vou na igreja não, porque é o meu marido. Eu não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Eu não vou na igreja, porque qual era a situação do cego?
ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a dizer: de Nazaré é uma ova, para mim ele é do céu, para mim ele é de cima, para mim ele fala das coisas do alto e não de baixo, para mim ele pode fazer o extraordinário, o incrível. Qual é o tamanho da nossa fé? Segunda característica do clamor do cego: ele clamou com adoração. Ele disse: o Senhor é Jesus, filho de Davi. O Senhor é o Messias, eu te adoro. Eles estão dizendo que o Senhor é de Nazaré, mas eu te reconheço como filho, como leão da tribo de Judá, como escolhido da tribo de Judá. Eu sei a sua descendência, eu sei quem tu és, eu te adoro. Terceira característica: ele clamou com humildade, porque ele disse: tem misericórdia de mim. O Senhor é obrigado a me curar. Se o Senhor não fazer, eu não vou para a igreja. Se o Senhor não operar, eu não sirvo mais na porta. Se o Senhor não me curar, eu não dizimo mais. Um dia eu estava com o pastor falou para mim: irmão, quando eu cheguei nessa igreja eu tinha só uma bicicleta para andar na rua. Hoje eu tenho um Corolla. E um obreiro disse: o pastor comprou um Corolla, eu não vou dizimar mais. Acho que o obreiro queria que o pastor tivesse uma carroça, então. A gente não pode ser contra um Deus da prosperidade. Um Deus que, em primeiro lugar, Ele quer dar riquezas espirituais, mas Ele também quer dar boas coisas aos seus filhos. Só que nós precisamos persistir, como aquela viúva. Jesus disse que mesmo o juiz, sendo ímpio, não sendo justo, ela clamava dia e noite: faz justiça na minha causa, faz justiça na minha causa, faz justiça na minha causa. E o juiz: não vou mexer com isso não. Mas ela o importunava de tal maneira que ele deu vitória para ela. Aí Jesus disse assim: se o juiz ímpio, injusto, corrupto da cidade deu a causa para essa mulher, imagina o nosso Deus que é justo, o nosso juiz que é justo. Só que Jesus disse: ela clamava dia e noite. Quantas vezes você está orando por dia? Quantas vezes você está orando por semana? Quantas vezes você está chegando 10 minutos antes no culto para orar, dizendo: Senhor, eu preciso, eu estou clamando com humildade, eu preciso persistir. Sabe por que ele clamou com humildade? Porque ele disse: tem misericórdia. E a palavra misericórdia é a junção de duas palavras. A palavra miserium, que quer dizer miserável, e córdia, que vem de cardia, coração. Você sabe o que o cego estava dizendo? O cego estava dizendo: Jesus, coloca esse miserável no seu coração. Coloca esse miserável no seu coração. Oh, coloca esse miserável. Nós somos ele. Nós não somos diferente dele. Todos pecaram e destituídos. Se hoje nós temos o Espírito Santo, é porque ele morreu na cruz. Hoje nós temos os pecados perdoados. Nós temos os nossos pecados, irmãos. Se conscientize daquilo que Jesus fez por ti, daquilo que Jesus fez por mim e por nós. Não é feio chorar na igreja, irmãos. Feio é não chorar, irmãos. Deixa a maquiagem borrar. Deixa. Mas que nós possamos sair daqui em lágrimas nessa noite, clamando como esse cego: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda a voltar ao primeiro amor. A
prática das primeiras obras. Jesus, eu li a tua palavra, mas eu parei. Jesus, eu vinha no culto de doutrina, mas eu parei, eu só vim hoje porque tinha pregador de fora. Eu quero vir todo dia, Jesus. Eu vinha nos ensaios e eu orava. Agora eu só venho no ensaio porque eu quero participar do congresso. Jesus, faz de novo como na década de 40. Nos ensina a ser não um círculo de canto, mas primeiro um círculo de oração. Oração, oração. Quanto mais o mundo oprime a igreja, mais a igreja vai clamar, mais a igreja vai orar, mais a igreja vai clamar. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Deus quer trazer um avivamento para os nossos dias. Quem acredita nisso comigo? Quem busca isso comigo? Ele clamou com humildade. Quarta característica, ele clama com insistência. Ele insiste. Porque insistir é diferente de persistir. E a quinta característica, ele persiste. Você sabe o que acontece conosco? Às vezes nós já insistimos e persistimos e depois desistimos. Preste atenção. Quem desiste depois que insiste e depois que persiste, desiste nas vésperas do milagre. Quem entendeu? Alguém pegou? Quem desiste depois que persiste, depois que insiste, desiste nas vésperas do milagre. Sabe o que Deus está falando para alguém? Está pertinho a bênção, está pertinho o milagre, e ela pode ser hoje aqui, ela pode ser hoje aqui. Continua, porque Jesus está parando. Se ele parar, vai acontecer alguma coisa. Ei, a multidão não parou de oprimir, ele não parou de clamar, mas Jesus parou. E quando Jesus para, aquilo que está te oprimindo tem que parar. A fofoca tem que parar, a perseguição tem que parar, a humilhação tem que parar. Você não parou, né? Então aquilo que está te afligindo vai ter que parar. Fica de pé. Você está nas vésperas do milagre. Continue insistindo, continue persistindo, porque ele vai parar. E quando Jesus parar, vai parar o seu problema, vai parar a sua dor, que tanto te machuca, que tanto te fere, que tanto te destrói. Jesus parou. E a mesma multidão que dizia para você calar a boca, a mesma multidão que dizia para de ir na igreja, saia do círculo de oração, desiste de ser crente, é a mesma multidão que vai te falar: ele te chama, ele te chama, ele te chama, ele te chama. Os mesmos que estão dizendo que você não vai chegar a lugar algum, vai ter que dizer: Deus era contigo, Deus estava ouvindo a sua oração. Eu até te dei conselho: para, desista, você não vai chegar a lugar nenhum, chega de lutar com isso. Mas verdadeiramente Deus era na sua vida. Ele parou, esqueceu os discípulos que estavam em volta, esqueceu a multidão, porque Deus não ouve multidão, Deus não ouve governo, Deus não ouve o PT, Deus não ouve Elon Musk, Deus não ouve Biden, Deus não ouve Trump, Deus não ouve o Bolsonaro, muitas vezes não. Mas Deus ouve um justo, um justo, um justo, um justo, um justo. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem
Quem precisa de um milagre, eu posso chamar aqui na frente, pastor? Quem precisa de ter uma causa na justiça, não sei. Quem precisa de uma cura, salvação de um filho, salvação de um marido. Nós já estamos encerrando. Vem até aqui na frente, porque Jesus está parando aqui. Jesus está parando aqui. Jesus está parando aqui. E quando ele para para resolver. Quando ele para para batizar. Quando ele para para salvar. Quando ele para para perguntar o que você quer. Ele está parando. Ele está parando. Ele está parando. Ele está parando. O cego era tão avivado, o cego era tão motivado, que em todo o cenário que ele tinha na sua vida, de destruição, de miséria, de mendiguez, todo o cenário de margem da sociedade que ele tinha, toda a falta de perspectiva, toda a falta de futuro, quando Jesus parou, ele pegou a licença da prefeitura, ele pegou o Bolsa Família, ele pegou aquilo que nos dava credencial para pedir esmola e falou: eu não preciso mais dessa capa, ele está me chamando, ele está me chamando. Ele está descendo aqui. Ele está descendo aqui. Agora. Eu tenho ouvido a sua oração. Eu tenho ouvido o seu clamor. E eu parei aqui hoje para resolver, filha. Resolver. Urabaxéria calamando e flaciarabaga. Churabacanda arabassudecanda. Alguém pode louvar um hino? Oh Jesus. A equipe de louvor, os levitas. Urabaxéria candorobahai. Oh rabaxéria candarabahai. Quem ora em línguas, ora em línguas. Era para você já estar seguindo o exemplo do Bartimeu, do filho de Timeu. Era para você estar seguindo o exemplo do cego. Sabe por quê? O cego chegou, Jesus parou e ele disse: filho, o que o senhor quer? Filho, o que você quer que eu faça? Sabe o que o cego falou? Ele falou: eu quero ver. Ele podia falar assim: pastor, eu quero ser o ceguinho mais rico aqui de Jericó, porque Jericó era cidade de rico, tá? É por isso que é lá que Jesus acha aquele no alto da árvore, lembra? Tinha dinheiro, político, ali era o lugar que passava muita gente, tinha muito comércio ali em Jericó. Mas ele falou assim: não, eu só quero ver, o resto eu corro atrás. Eu trabalho com prioridade, eu trabalho com princípio. Primeiro eu quero enxergar, porque se eu enxergar eu trabalho, eu ganho dinheiro. Se eu enxergar eu posso fazer muito mais. Ele, sendo cego, não ouviu a multidão. Mas tem muitos ouvindo a multidão. Tem muitos ouvindo os pensamentos negativos da sua mente. Segundo a psicologia, mais de 80% das nossas preocupações nunca vão acontecer. O Dr. Augusto Cury escreve que a nossa mente é a maior máquina de engano. Ela mente para nós mesmos. Os nossos pensamentos negativos mentem para nós mesmos, nos destrói, nos leva para baixo. Mas hoje ouve a voz de Deus dizendo: insiste, persiste, empunha a espada nas mãos e continue marchando. Pode louvar, e continue guerreando. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Eu vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus.
abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Ele está aqui, o Todo-Poderoso, o mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou em Jericó, o mesmo que Jesus que andou na Judeia, é o mesmo Jesus que está aqui, é o mesmo Jesus que está aqui, é o mesmo. Viva tua altar, incenso misturado à oração, quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Ele tem poder. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Ele tem poder. Ele tem poder. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Vou quebrar, pois eu creio a força do inimigo. Vou quebrar a força do inimigo. Vou operar na sua família. Vou fazer como tu me pedistes. Da oração, vou levar meus problemas pra Deus. Se tem alguém que quer se reconciliar nessa noite com Jesus, filho de Davi, essa é a sua oportunidade. Se alguém quer aceitar o Senhor como Salvador, corra aqui nessa noite. Senhor, nós oramos pelos enfermos. Cura agora. O Senhor olhou para ele e disse: seja feito conforme a sua vontade. E ele passou a enxergar na mesma hora. Ele passou a enxergar na mesma hora. Pai, tira do nosso coração a escuridão agora. Tira do nosso corpo a enfermidade agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sara agora, cura agora. Passa o seu bálsamo agora. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Glória a Deus, aleluias, aleluias. Quem está feliz, diga amém. Chega um pouquinho lá no seu lugar, irmãos, glorificando ao Senhor, aleluia. O Deus de milagre está presente aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Júnior Baezo? Pode dizer um amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, e usando cada dia mais na pregação da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o pastor Júnior, ele tem material com preço justo, tá? Tem Bíblias, de repente você quer trocar de Bíblia, tem Bíblia de estudo, masculina, tem Bíblia feminina. Tem livro também, pastor? Tem livro também. Tem bastante coisinhas ali. Bíblia infantil, os pais que estão aqui, que precisam de repente, quer dar um presente. Pode parcelar, pastor? Eita, glória a Deus. Isso é bênção, tá vendo? Tem até a maquininha. Essa maquininha dele aí é pentecostal, tá bom? Você vai passar lá e fala quantas vezes você vai fazer.
e ele me disse que é um preço justo, tá bom? Então, de repente você precisa trocar de Bíblia, adquirir um material didático para você ler. Lá na frente, irmãos, lá fora, depois saindo ali, tem uma mesa com material dos nossos irmãos. Ajude eles, o ministério, né? Eles não cobram nada, vieram aqui de livre e espontânea vontade, e nós vamos abençoar a vida do pastor Júnior, para que Deus continue levando ele a muitos lugares, para que vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Vocês gostaram do pastor Júnior? Quer que ele volte de volta? 2 paradas eu sei que ele já tem, né? Uma é em Paysandu e uma outra pode ser aqui em Sarandi, né, irmãos? Nós estamos felizes e alegres. Deus abençoe pastor Arley, viu? Pastor Arley é um companheiro, e assim que ele mandou a mensagem para mim, eu disse, está fechado, pastor, já pode trazer ele aqui, né? Nós louvamos a Deus por essa comunhão, por esse momento. Meus amados irmãos, vamos estar de pé. Desejo do meu coração que o Senhor continue abençoando a sua vida, o restante de semana abençoada, no nome de santo do Senhor Jesus. Para nós aqui na sede, quinta-feira, irmãos, vamos ter aqui a escola bíblica. Amanhã tem trabalho dos adolescentes, né? Tem amanhã o trabalho dos adolescentes? Tem ensaio, né? Ensaio dos adolescentes amanhã. Sexta-feira trabalho lá no UPA, Ministério de Missões. Convida toda a igreja, os irmãos que queiram participar de um trabalho evangelístico lá no UPA da cidade. Eles vão estar servindo ali um café, vão estar servindo ali um alimento, tá? Você puder levar um prato, um salgado, um pão, uma manteiga, um chá. Então, os irmãos vão estar saindo daqui 7h10 para estar lá na frente do UPA para fazer evangelismo. Tá bom, irmãos? Se prepare, porque ali é um lugar de pessoas carentes, doentes, necessitadas, e é sempre muito bem-vindo o evangelho. Temos resultados maravilhosos de quando os irmãos vão ali no UPA. Então, sexta-feira agora, UPA. Sábado, nós não vamos ter trabalho aqui na igreja. Para onde nós vamos, irmãos? Viu, pastor? Que eu avisei, só para você ter uma, né? Para onde que nós vamos, irmãos? Jardim Esperança. Então, todas as nossas irmãs, irmãos, obreiros, adolescentes, né? É para nós lotar. Pastor Anderson, né? Que providencie cadeira para nós lá. Nós vamos lotar ali o Jardim Esperança, sábado no culto retrô, culto das nossas irmãs. Amém? Vamos estar todas as irmãs do campo, num lindo trabalho com as nossas irmãs. Amém, meus amados irmãos? Deixa eu chamar aqui o pastor Zito para vir fazer essa oração, dando encerramento a este culto. E o pastor Tiago Vestim, pastor aqui da nossa sede, vai dar a bênção apostólica. Por gentileza, pastor. Glória a Deus. Pai de sua igreja, vamos orar ao Senhor nessa noite. Grandioso Deus que estás no céu, Deus de poder, de glória, de maravilha. Neste momento agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esses minutos que passamos aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor. Ô Senhor, o missionário que trouxe esta palavra, papai, toma nas tuas mãos, ó Pai, a tua igreja que veio também para poder ouvir a tua palavra. Senhor, fica conosco nesta noite, porque nós te pedimos, porque nós te exaltamos, porque nós te glorificamos, ó Pai, a cada momento da nossa vida. O Senhor sabe, papai, que sem o Senhor nós não somos nada, somos pó, Pai. E neste momento, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos para que o Senhor possa abençoar esta igreja, no nome de Jesus. E desde já quero profetizar a vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Estendam vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam
Amém. Glória a Deus.